Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila e hoje eu tô aqui pra trazer a primeira resenha do canal, que eu sei que eu estou devendo faz tempo. E eu atrasei por causa que eu fiquei doente, a minha voz tá meio ruim ainda, mas eu consegui trazer pra vocês agora. E hoje a gente vai falar do livro A Herdeira, da autora Kiera Cass. E esse é o quarto livro da série A Seleção, que todo mundo achou que tinha terminado, que ia ser só uma trilogia. E aí, no final do ano passado, a autora falou que ia dar uma continuação pra série, ou um segmento, uma continuação pra série. E que eu, contra todas as pessoas, eu sei que teve muita discussão sobre muita gente que não gostou dessa continuação, mas eu tenho que admitir que eu gostei muito. Mas eu já sou fã da série, então pra quem já é fã fica fácil de gostar de qualquer coisa que vem depois. Pra quem não conhece a série, os últimos 3 livros eu vou mostrar aqui pra vocês, a série A Seleção. O primeiro livro foi A Seleção, o segundo, A Elite, e o terceiro, A Escolha. E nesses 3 livros, na verdade assim, essa série é uma distopia, mas ela é uma distopia misturada com um reality show. Se você já viu The Bachelor, sabe como é. Ou seja, nos primeiros 3 livros era o príncipe e 35 garotas. No livro da Herdeira, agora, é uma princesa e 35 caras. Ou seja, o paraíso para 9 mulheres. Mas nesse aqui, a história vai se passar 20 anos depois. Então agora o foco tá na princesa. Quando nos últimos 3 o foco não era a princesa, era uma das concorrentes, uma das 35 meninas. Então foi divertido ver, na verdade, como que você vê a visão de quem tá dentro da competição e agora a gente teve a visão de quem tá sendo... por quem todo mundo tá competindo. E foi divertido ver o outro lado da competição, não o lado de quem tá concorrendo e querendo ser rei, querendo etc. E nos últimos 3 livros, é uma série assim, querendo ou não, eu tive alguns problemas nos últimos 3 livros, porque a protagonista, ela era um pouco irritante, mas irritante no jeito de ser indecisa. Então ela me irritou em vários momentos durante a série, mas em geral eu não tinha muitas reclamações sobre a série, a não ser do fato da indecisão dela. Porque ela era uma boa pessoa, ela era pobre, então assim, ela não foi uma garota mimada, porque ela nasceu numa classe muito baixa. Pra eu explicar pra vocês, se você não leu a série, nessa distopia, o mundo, que eles não explicam como que aconteceu, essa é a parte ruim, esse é um dos pontos negativos dessa série. É uma distopia, mas o foco não está na distopia, está no romance. E eles não explicam de forma nenhuma como que no futuro, o que aconteceu para chegar no futuro péssimo que está nesse momento. E o mundo foi dividido em castas, então assim, temos a realeza no número 1, e aí do 2 para baixo são o resto das pessoas. E cada casta tem um emprego ou uma função específica para exercer na sociedade. Agora no livro da Herdeira, 20 anos depois, já não existe as castas mais. Eu tive problemas com a protagonista também, apesar de que eu consegui entender o lado dela. A autora conseguiu demonstrar o lado dela, mas teve muitas coisas que me irritaram, porque ela chega a ser mimada e chega às vezes a ser um pouco insensível, porque na verdade um gera o outro. Ela ser muito mimada, ela ter crescido no palácio, ela teve todas as regalias e muitos empregados e ela foi criada pra ser rainha, então assim, ela não foi criada como pobre. Então assim, ela é extremamente mimada e às vezes ela acha que o mundo gira em volta do umbigo dela. E isso às vezes era completamente irritante pra alguém que vive no mundo normal, que nem a gente. A gente não consegue entender de onde que vem essa insensatez dela. O jeito que assim, ela trata bem os empregados, mas ela não consegue se associar no mundo deles, ela tá muito distante de onde eles estão, então às vezes ela chega a ser insensível, e me incomodava muitas vezes durante a leitura. Mas, no geral, eu achei muito bom. Foi uma leitura gostosa, foi rápida, porque aqui ela escreve de um jeito gostoso e muito simples. Então, assim, e com coisas de governo é muito raso o tratamento de governo que eles têm
nesse livro. Você ganha pinceladas de como tá o governo, mas você realmente não tem muita coisa pra falar assim, que nem Jogos Vorazes você tem toda uma estrutura, você sabe como funciona a sociedade e o quanto que ela é estragada. No caso da seleção você não sabe, você não tem noção de quão estragada tá a sociedade ou de modo algum do governo. É muito pouco, então assim, o foco realmente é o reality show, é a seleção, são os 35 caras, são os relacionamentos e não o governo em si. Mesmo porque, nesse livro, isso é sem dar spoiler nenhum, não se preocupem, a seleção aqui, do mesmo jeito que todas as seleções desde o primeiro livro, elas eram uma distração. Ou seja, até o mundo, nesse livro, cria uma distração para você esquecer que existe um problema no governo. Seja lá qual eles forem. E a seleção sempre foi uma distração pro povo esquecer dos problemas e focar no mundo. Tipo um Big Brother, vai. Tá tendo um monte de problemas no governo e aí você tá com o Big Brother e as pessoas esquecem quais são os problemas que tá acontecendo no país. E ficam conversando só dessas trivialidades. E é mais ou menos isso que é o que acontece no livro. Um monte de problemas, mas ninguém tá preocupado com isso, porque enquanto tiver a princesa se apaixonando e acontecendo coisinhas, tá tudo bem. Não mesmo, mas na visão deles tá. Mas deixa eu falar dos personagens pra você. Eu falei da Idlin, que é a princesa no quarto livro. Aqui está na capa aqui, a Idlin. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, porque os nomes aqui são difíceis e difíceis de pronunciar. Mas enfim, ela é uma princesa, ela tem tipo mais 4 irmãos, ela é gêmea e ela foi escolhida para ser a futura rainha por questão de 7 minutos. Ela nasceu 7 minutos antes do irmão dela, então ela é a primeira, então ela é a futura herdeira do trono. E também a primeira futura governante mulher, porque geralmente era só para homem. Ela vai ser a primeira rainha oficialmente do reino, que nunca teve. E também nunca teve nenhuma seleção com a mulher, com mulher sendo a concorrida, no caso, não concorrente. E eu gostei dela. Os meus únicos problemas foram que ela dificilmente pensava nos outros. Ela pensava só nela, ela ignorava os problemas que estavam acontecendo em volta dela. Não existia mundo a não ser o dela e era isso que me incomodava. Mas em geral, ela foi crescendo durante o livro, ela começou a aprender como é que funcionava, ela começou a deixar as pessoas entrar no mundo dela e começou a tentar ver o ponto de vista das outras pessoas, que ela não queria se aproximar de ninguém quando ela aceitou fazer essa seleção. E ela não queria marido, ela não quer isso, não quer aquilo, não, e ela chegava a ser... a gente ficava assim, deixa alguém entrar, pelo amor de Deus, e ela não deixava. Então, essas eram umas coisas que irritavam. Mas falando de outros personagens, a gente tem personagens dos outros 3 livros, e eu não vou falar quem são, nem nada disso, porque eu não quero dar spoiler pra quem não leu a série. Mas se você leu, você vai estar reencontrando todos os personagens que você gostava no último livro, o que vai ser uma surpresa maravilhosa, porque foi muito bom ter eles puxarem todos os personagens e trazer eles pra 20 anos depois pra saber o que tá acontecendo com eles. Outros personagens, nem que não fossem os principais, os secundários, aqueles que a gente via de vez em quando no livro, eles voltam. Então assim, é muito gostoso ver todos eles no livro. E nos concorrentes, eu quero falar um pouquinho deles sem contar nada, porque na verdade o foco tá nos pretendentes e todo mundo quer saber. Teve os vídeos na internet que eles fizeram lançando cada concorrente, mas em geral, como são 35, ela mesmo não consegue lembrar do nome da maioria deles, então assim, a gente tem, na verdade, o que ela considera importante são aqueles que a gente conhece, ou alguns que fazem besteira, etc. Mas eu quero falar de 2 personagens que pra mim foram apaixonantes. Eu não vou falar, eles são pretendentes, mas é só, na verdade, o que tá no profile deles, que é, na verdade, o que você ganha, então não é spoiler aqui. Mas tem um personagem que é o Kyle. O Kyle, ele era um menino que já estava no palácio desde sempre, eles cresceram juntos e ele acaba dentro da seleção. E foi muito divertido, porque eles se detestavam. Era uma coisa assim, detestavam assim. Não se conheciam, só moravam no mesmo lugar a vida inteira. E nenhum nunca tentou falar com o outro, nenhum nunca tentou entrar no mundo do outro. Então, eles se
odiavam, sem se conhecer. Mas eu gostei muito do Kyle, eu achei ele um personagem... Na verdade, os pretendentes, eles chegaram a ser um pouco mais divertidos do que a protagonista. Você fica mais apaixonada por todos os pretendentes do que ela. Você vê como ela é divertida. Não. Dos personagens mesmo, dos homens, chegava a hora que eu não sabia o nome de mais nenhum. E nem ligava também. Não dava a mínima aos personagens. Os únicos que eu liguei foi o Kyle e o Henry. E o Henry, eu só vou falar pra vocês quem ele é. O Henry, na verdade, ele é o único que não consegue se comunicar com ela, porque ele é de outro país. Ele veio da Noruécia, não que seja um país que existe, eu não sei nesse momento, acho que é a Noruécia, e ele não fala inglês, ou, no caso, português. Mas como ele foi escrito em inglês, no caso, ele não fala inglês. Então, as palavras, é muito engraçadinho ver ele tentando. E ele é um dos pretendentes que você vê que é genuíno. Não tá só lá por dinheiro, ou porque tava afim de participar, ou porque não tinha nada pra fazer em casa, ou etc. Ele entrou porque ele realmente queria tentar. Ele é estrangeiro, e ele é muito adorável. Ele é assim, ele foi apaixonante. Então assim, você vai se apaixonar realmente pelos pretendentes. Dá pra você se apegar a eles. E a história também que vai desenrolando. E eu não quero dar muito mais spoiler pra vocês. E eu não quero contar muita coisa, ainda mais por ser o quarto livro da série. Mas teve muita discussão sobre esse livro, de muita gente que não gostou. Por quê? Porque diferente da América, que era a protagonista do primeiro livro, como a América era pobre, o único problema que ela tinha, na verdade, era a indecisão. Porque no resto, na verdade assim, a indecisão e ser muito impulsiva. Ela fazia as coisas sem pensar nas consequências. E isso era péssimo pra ela e eram dois problemas que ela tinha. Mas em geral ela tinha noção de respeito pelos outros, ela tinha noção de como lidar com as pessoas. Me interessa o status dela. No caso da Eileen, parece que ela realmente não aprendeu nada disso. É compreensível, ela cresceu no palácio. Ela é completamente alienada, ela sabe como lidar com as câmeras, ela sabe como agir, mas quando se trata de relacionamentos pessoais, ela é um desastre. Ela não sabe lidar, zero. E ela é egoísta, chega a ser egoísta, assim. Quando ela tem um relacionamento, ela quer manter só pra ela. Isso eu falo pelos irmãos dela. Que o irmão gêmeo, ela não quer dividir com mais ninguém. Então, assim, o irmão gêmeo é dela e dela. E ela foi uma protagonista irritante. Mas como eu cheguei a compreender alguns momentos o motivo que levaram ela a ser desse jeito, e as paredes que ela ergueu pra se proteger, porque ela ia ser uma governante, ela tem aquela coisa de eu tenho que governar um país um dia, eu tenho que fazer isso, então eu não quero ninguém atrapalhando o que eu tenho pra fazer. Então assim, eu compreendo o lado dela, mas isso não deixou de ser irritante em alguns momentos do livro. Mas fora esses problemas, eu realmente recomendo, se você já leu a série, leia A Herdeira. Porque, querendo ou não, é uma continuação, é gostoso de ter essa leitura outra vez, sabe? Porque do mesmo jeito que você gostou de ler os outros três, você vai gostar de ler esse agora. Apesar dos problemas que eu tô escutando outros youtubers falando, outros booktubers falando sobre ele. Inclusive eu vi comentários do Victor Martins e lá dos Estados Unidos eu não vi o pessoal falando sobre ele, mas eu vi muita gente falando negativamente do livro. Mas é gosto pessoal também. O que você gosta às vezes é diferente. E eu gostei, porque eu já gostava da série antes, então pra mim foi só um... E eu gostei mais ainda de descobrir que não vai ser 3, vai ser só 2. Ou seja, só temos mais um pra ler. E aí chega. Chega de seleção, chega de tudo isso. Mas se você não leu o livro, eu também quero te indicar, leia essa série, porque ela é muito... Se você gosta de romance, não vai nela achando que vai ter uma grande revolução de governo e essas coisas. Não vai. Você vai ficar decepcionado se você entrar com ele achando que vai ser uma distopia estilo Jogos Vorazes ou Divergente. Não é. O foco não está no governo. Ninguém liga pro governo. A gente liga pro governo. Mas a escritora não liga pro governo, ela só quer saber do romance. Então esse é o foco do livro. Então se você gosta de romance, eu recomendo que você pegue esse livro e leia. E, querendo ou não, contra todas as
más opiniões que eu ouvi desse livro, eu ainda dei 5 estrelas. E não, eu não sou tão fácil de agradar, gente, eu juro. Mas é que 5 estrelas eu dei porque eu me diverti lendo. E mesmo quando eu estava irritada, eu estava me divertindo. Então, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu tentei não dar spoiler pra vocês. Então, assim, tudo que eu falei é coisa que vocês teriam descoberto lendo a lateral ou vendo os vídeos, na verdade, que saíram vários vídeos com os pretendentes, falando como eles eram, falando... Eu só dei o profile de 2 deles, são 35. Então, assim, eu falei só dos meus favoritos nesse livro e dos personagens em geral. E é bom você entrar com ele, se você não conhece, eu não vou atrapalhar. E eu sinto que você vai gostar dessa leitura, se você já leu. E querendo ou não, mesmo com os probleminhas, é gostoso entrar nesse mundo de novo e ver o mundo 20 anos depois, mesmo eles não te explicando como que as coisas chegaram no ponto que elas chegaram 20 anos depois. O livro tem alguns problemas, mas faz parte, não dá pra ser perfeito, nem todo livro é perfeito. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês gostaram, deixa um like aqui pra mim, se inscreva no canal para receber as atualizações e os novos vídeos. Eu pretendo estar fazendo mais uma resenha esse mês, porque eu tive 2 livros que eu gostei muito. Eu já li 4 livros esse mês e eu tive mais um que eu gostei muito e eu pretendo estar fazendo resenha pra ele, trazendo uma resenha dele pra vocês. E é isso. Eu espero que vocês gostem e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!